Prontinho, pessoal. Tudo ok, professor. Eu creio que o seu áudio está desligado, Mike. Eu toquei na tela e acabei desligando o microfone. talvez seja melhor, mas enfim. Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco na nossa segunda jornada de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do grupo PET Conexões de Saberes, Ciranda da Ciência, do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Isso é a nossa segunda edição da jornada, nossa primeira edição online. Então, temos palestras e uma oficina para vocês hoje, amanhã e na sexta-feira. Então, eu espero que vocês aproveitem. É um grande prazer para mim, porque estamos mais ou menos, não sei exatamente a data, mas agora, final de novembro, início de dezembro, estamos comemorando o 10º aniversário do grupo PET Conexões Ciranda da Ciência, que foi criado em 2010. Então, um grande prazer ter esse evento em comemoração desse aniversário do grupo. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, espero que vocês gostem. Então, eu vou apresentar nosso primeiro palestrante, que é um colega, grande amigo meu, que é o professor Dr. Pedro Hugo de Figueiredo. O professor Pedro Hugo fez bacharelado, mestrado e doutorado em física, então em físico hardcore, na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor associado do Departamento de Física da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E hoje ele vai falar conosco sobre interdisciplinariedade e a física de sistemas complexos. Então, está com você, Pedro. Ok, boa tarde a todo mundo, certo? Eu gostaria inicialmente de agradecer ao convite, né, do professor Mike, e agradecer também à organização do PET, né, que é que está fazendo tudo isso funcionar, no final das contas. Bom, eu escolhi para falar um pouco sobre, já que o tema, né, desse ano, sobre interdisciplinaridade, eu escolhi para falar sobre sistemas complexos, certo? A qualquer momento, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, certo? Vocês podem interromper ou fazer algum comentário, tá bom? E, bem, então, é um prazer, né, para mim apresentar o seminário, e eu vou inicialmente aqui colocar a tela, certo? Por favor, se estiver... Deixa eu olhar quem está aqui. Tá ok. Bem, então está aparecendo aí a tela já para vocês? Tá aparecendo. Tudo ok. Então, eu resolvi falar sobre interdisciplinaridade e a física dos complexos, certo? Para mim, isso é um tema desafiador, tá certo? Embora, como o Mike me apresentou como sendo um físico hardcore, né? Em minha formação, digamos assim, eu trago um certo viés de trabalhar em áreas interdisciplinares, vamos colocar assim, né? Já que é o tema da jornada. E, bom, vamos começar por esse slide aí, tá certo? Normalmente, né, quando a gente está imaginando que existe um fenômeno, né, assim, a gente pode ter diversos pontos de vista, né? Então, quando a gente fala normalmente de interdisciplinaridade, às vezes passa a ideia de que eu tenho um fenômeno, né? E
e eu vou ter vários pontos de vista de diversas áreas de campos de pesquisa e campos de estudo, né? Eu tentei colocar aqui uma variedade razoavelmente grande de áreas, tá certo? Então, linguística, matemática, física, botânica, geografia, economia, psicologia, né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, normalmente, a gente acha que cada um desses campos pode ter um ponto de vista e que não há, muitas vezes, digamos assim, uma troca de experiências, uma troca de métodos de uma área para outra área, de métodos de um campo para outro campo. Não há, muitas vezes, uma conversa, né? Como se cada um desse seu ponto de vista estanque sobre um problema, sobre um fenômeno. E na natureza a coisa não é assim. Claro que isso, historicamente, né, tem uma origem que remonta ao final do século XVIII, né, final do século XIX, início do século XX, né, em que diversos campos foram se estabelecendo, né, criaram, digamos assim, suas próprias teorias, um conjunto, um arcabouço teórico e experimental, naturalmente, né, de tal maneira que os campos foram meio que se isolando. No século XX, a gente tem, na realidade, a retomada de um processo que é um processo mais ou menos inverso, né, em que se constata que existem diversos problemas que são inerentemente multidisciplinares, né, e que não é possível simplesmente, né, que cada um isoladamente, né, descreva um sistema, um problema, um fenômeno, né, vamos colocar assim de maneira mais geral. Então, eu vou tentar, nessa palestra de hoje, tá certo, dar mais ou menos esse enfoque, né, de problemas que são problemas essencialmente que têm um caráter, de fato, né, que eu não gostaria de dizer assim, ele é um problema físico, um problema químico, um problema biológico. Talvez ele seja um problema, simplesmente, um fenômeno, né? Afinal de contas, a natureza, né, não escolhe exatamente quem é que está olhando para ela, né, o que ponto de vista vai ser dado. Bom, então isso tem um aspecto histórico aí, certo? Que é inegável, eu estou querendo frisar isso, chamar atenção, né? E é necessário, portanto, que essas áreas do conhecimento voltem a conversar entre si, né? Então, é necessário estabelecer uma linguagem comum entre essas áreas para que você possa, efetivamente, né, dar alguma contribuição mais útil. Tá bom? Como exemplo disso, por exemplo, né, eu vou começar falando um pouco sobre sistemas complexos, né, e talvez a primeira contribuição importante nessa área de sistemas complexos, eu vou tentar definir um pouco mais à frente o que é exatamente complexidade, o que são sistemas complexos, tenha sido dado por esse cidadão aqui, né, o Warren Weaver. Ele é um cidadão originalmente da área da ciência da computação, né, e da matemática, certo? Estatística também. E ele tem um livro importante no final da década de 40, finalzinho da década de 40, chamado Science and Complexity, né? E nesse livro ele tenta mais ou menos definir o que seria complexidade. Só chamando um pouco a atenção, a ideia de complexidade ela vai reaparecer, né, décadas mais tarde, mais ou menos década de 80, 90, né, com mais força, mas talvez essa tenha sido a contribuição mais seminal, né? Lembrando que, no final das contas, todos os fenômenos são inerentemente, né, volto a dizer, multidisciplinares, vamos colocar assim. Bom, então, o primeiro tipo de sistema que ele chama são sistemas simples, né? O que são sistemas simples? São sistemas que têm poucos interagentes, ou poucos ingredientes, tá certo? E, normalmente, ele leva a teorias que são teorias compactas globais, tá certo? O que eu estou querendo chamar de teorias compactas globais, né, por exemplo? Então, se olhar, por exemplo, do ponto de vista da biologia, como a teoria da evolução. Então, você tem ingredientes mínimos, né, por exemplo. O que a teoria da evolução tem ingredientes como hereditariedade, né, competição, né, e seleção do meio ambiente. Mas com isso você consegue, por exemplo, né, descrever uma variedade grande, né, de diversidade biológica e tudo mais. Do ponto de vista, por exemplo, se você olha para a física, né, você tem teorias como o eletromagnetismo, como a termodinâmica, por exemplo, né, que são teorias que têm poucas equações, né, essencialmente trata da matéria macroscópica, seja ela carga e corrente elétrica, no caso do eletromagnetismo, ou da termodinâmica, que é um pouco mais geral, né? Afinal de contas, os fenômenos termodinâmicos acontecem em biologia mesmo, né? E consumo de energia, então a termodinâmica aparece, né, em diversos lugares. Se você pegar, por exemplo, no caso da economia, a lei de oferta e demanda, né? Então,
são sistemas, digamos assim, que você tem teorias bem estabelecidas, né, em cada um desses campos, mas que são teorias que dão conta de observações macroscópicas, né? Vamos colocar assim. Claro que esses sistemas são constituídos por muitas partículas, né? Ou muitos elementos, mas tem poucos ingredientes necessários para descrever todos eles. Tá certo? Existe um outro conjunto que seria o tipo 2, né? Seriam sistemas que são sistemas complexos que a gente chama não organizados. E aí a palavra complexa vai aparecer muitas vezes, né? Com a ideia de que eu tenho muitos ingredientes, muitos elementos, só que esses elementos eles interagem de uma forma, vamos colocar assim, simplificada. Né? Esses sistemas são sistemas em equilíbrio, né? E que você parte de uma teoria que é uma teoria microscópica, com muitos elementos, muitas partículas interagindo, mas no final das contas você consegue estabelecer leis que são leis macroscópicas, certo? Na física, né, isso é tarefa, digamos assim, de um campo específico que a gente chama de mecânica estatística. Então, para quem é da física, talvez já tenha ouvido falar sobre isso. Né? Então, por exemplo, quando você faz a descrição, por exemplo, de um gás, né, você tem lá um gás ou um fluido, assim, e esse gás, esse fluido, ele tem as interações lá entre as partículas, mas no final das contas se manifesta um comportamento macroscópico. Né? E você precisa de poucas variáveis para descrever esse sistema no final das contas. Né? Temperatura, pressão, volume, esse tipo de coisa. Eu estou pegando exemplos que talvez sejam mais familiares lá do ensino médio, inclusive. E você tem uma classe, digamos assim, que é o que interessa para a gente, que é o tipo 3, que são sistemas complexos e organizados. Né? Bom, uma coisa que eu queria frisar aqui no caso do tipo 2 é a ideia de que você tem sistemas em equilíbrio. Né? Nos sistemas complexos e organizados, você vai ter muitos constituintes. Esses constituintes eles interagem em diferentes escalas. Então, vamos pensar, por exemplo, do ponto de vista biológico. Né? Então, por exemplo, as células, as células elas se organizam em tecidos, os tecidos, né? Os órgãos e por aí vai. E você tem diferentes escalas, né? E, naturalmente, o que acontece no órgão afeta uma célula, que é um indivíduo, um elemento, né, desse órgão. Então, você tem um sistema, que é um sistema em que você tem escalas diferentes e o sistema interagindo, né? Então, a gente chama isso de um processo de interação em diferentes escalas. E, normalmente, essas interações são de forma não linear. Né? Esses sistemas não necessariamente estão em equilíbrio, então, a vida, né, por exemplo, como a gente conhece, né, é um sistema que não está em equilíbrio, né? Mas você pode ter exemplos, por exemplo, na economia, né? em outras áreas daquelas bolinhas que eu coloquei lá no início, anteriormente. Tá? Então, esses sistemas são sistemas que está interessado aqui. São sistemas que a gente chama de complexos e organizados. E eles se organizam, ou eles se auto-organizam, sem que haja necessidade de um ente, né, externo, por exemplo, que organize ele. Né? Ou seja, existe uma organização que chama de espontânea. Esses sistemas eles se organizam, eles se auto-organizam espontaneamente. Né? Eu gosto muito dessa frase, tá certo? Que talvez sintetize bastante o que são sistemas complexos. Né? É uma frase do Gregório de Matos, né, que diz exatamente o seguinte: nesses sistemas, uma característica importante é que o todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Ou seja, quando você fraciona um sistema como esse, que é um sistema complexo e organizado, né, em pedaços, ele perde suas propriedades, que seriam essas propriedades que a gente chama de emergentes. De tal sorte que o todo, né, quando fracionado, as suas partes individualmente, né, eles não reproduzem o todo. Né, eu preciso juntar essas partes, e quando essas partes se juntam, elas produzem, né, um efeito, um fenômeno, que é não, digamos assim, previsto individualmente. E sim os fenômenos coletivos que aparecem, né? Essa é a ideia que está por trás, essencialmente, disso aí. E por conta disso vão aparecer propriedades, tá certo? Eu vou discutir mais à frente, né, nos próximos slides aí, que são exatamente essas propriedades. Tá? Eu diria que, para quem tem interesse, né, em entrar nessa área, ou vai ficar curioso, né? Eu espero deixar alguém curioso ao final, uma tentativa. Eu sugeriria esse livro aqui, que é o livro Caos e Complexidade, tá certo? Do Ilan Glaser. Nesse livro, ele tende, né, a focar um pouco mais sobre a economia e pensar a economia, pensar os sistemas econômicos como sistemas complexos, né? Mas ele tem uma boa introdução para a complexidade e caos, que talvez seja bem familiar a qualquer pessoa de qualquer área, tá certo?
ou seja, é tentativa de estabelecer uma linguagem comum. Para quem tiver interesse numa abordagem um pouco mais avançada, certo? Eu sugiro aqui o livro Modeling Complex System, certo? Do Nino Bocara, certo? Então, ele também tem, né, boas ideias, ele introduz diversos significados, diversas quantidades, mas ele também já tem uma abordagem um pouco mais matemática, né? Esses sistemas, como eles são sistemas muito grandes, com muitos elementos, né, assim, a gente vai utilizar uma maquinária, digamos assim, né, usar uma ferramenta bastante computacional em muitas situações, né, de tal forma que a própria computação ela já entra, né, nesse sistemas complexos um pouco como ferramenta, mas também um pouco como ingrediente do bolo, tá certo? Como a gente vai ver um pouco mais à frente. Bom, só para deixar um pouco mais da outra referência, tá certo? Talvez a grande referência, eu acho que nas universidades, nos centros de pesquisa hoje em dia, há uma tendência de que essa estrutura, por exemplo, de departamentos, né, vá se fragmentando, ou pelo menos vá se combinando, de tal sorte a formar institutos que tenham a ideia de tratar problemas complexos, né, com interação de diversas áreas, e talvez um instituto muito importante nessa área seja o Instituto de Santa Fé, né, que é justamente um instituto sobre complexidade aqui nos Estados Unidos, certo? Então, quem tiver interesse, talvez valesse a pena dar uma olhada lá, certo? Entrar no site deles e ver exatamente que tipos de problemas, né, eles estão interessados. Bom, então vamos lá. Estou falando que um sistema complexo é um sistema essencialmente que tem muitos constituintes, né? E talvez algumas características importantes desses indivíduos, ou desses elementos, né, vamos colocar assim, desses elementos constituintes, são propriedades que a gente chama de adaptabilidade, heterogeneidade. Então, os elementos são diferentes, são distintos, têm propriedades ligeiramente diferentes entre si, então existe um certo grau de heterogeneidade. Existe também uma ideia de adaptabilidade, ou seja, uma característica emergente desse sistema que, né, pense um sistema vivo, por exemplo, né, sob circunstâncias diferentes, ele se adapta, né, de tal maneira a reorganizar suas funções, né, e de tal maneira que ele continue sobrevivendo, né, por exemplo. Vamos pensar assim. Mas numa escala maior, você pode imaginar, por exemplo, que no próprio sistema ecológico acontece isso também, né? Então, você, sobre alguma perturbação, sobre algum tipo de ataque, por exemplo, né, o sistema ele se auto-organiza, ele se adapta de tal forma a conseguir, claro que isso tem regimes, né, conseguir sobreviver, né, conseguir atingir um novo estado dinâmico, né? Esses elementos, eles também têm interações não lineares entre si, então muitas vezes, né, eles não respondem de forma linear, ou seja, quando eu aplico, digamos assim, uma certa variação sobre esse sistema, ele responde de maneira não linear, né? Então vamos olhar, por exemplo, uma situação aqui, que é a primeira desse slide aqui, certo? Que eu tenho, essencialmente, a distribuição de línguas, né, grupos linguísticos do mundo. Então, o processo de mudança de língua, né, em que uma língua se transforma em outra, e como é a dinâmica espacial disso, né, espaço-temporal, é uma dinâmica complicada, né? Ela é fruto de processos históricos, econômicos, políticos, sociais, mas também geográficos, né? E, portanto, todos esses ingredientes estão juntos nesse bolo, né? A distribuição das línguas, no final das contas, ele surge, né, como um padrão, digamos assim, emergente disso. Então, tem muita gente interessada nesse tipo de problema, né? O tráfego, por exemplo, em grandes cidades, né? Estou colocando aqui a Agamenon Magalhães, para te lembrar como é que era antes, né? Então, a Agamenon Magalhães aqui, eu tenho um processo de como é que o tráfego se organiza, ou se auto-organiza de alguma maneira, né? E esse processo é um processo também que tem a ver com a estrutura da cidade, tem a ver com a economia, tem a ver com aspectos sociais, né? Uma série de elementos, de aspectos que aparecem, né, para compor esse problema. E cada um dos elementos, imagine cada um desses carros ou cada um dessas bicicletas, dos modos diferentes de transporte que são possíveis. Então tem um sistema que é heterogêneo, ele é adaptativo, e ele tem as interações, né? As interações entre os elementos individuais que produz, no final das contas, um padrão maior. Se você imaginar, por exemplo, um processo epidêmico, né? Nesse caso, a gente não precisa nem imaginar, a gente só precisa olhar para a janela, né? Olhar para o noticiário e ver como é que as coisas estão funcionando, né? Então, você tem, por exemplo,
se você imaginar até historicamente, né, como foi, eu acho que todo mundo já tem ouvido falar sobre isso, a revolta da vacina, né, no início do século XX, né, como é que as pessoas responderam a políticas, que eram políticas, né, que tentavam controlar as epidemias. Novamente, tem muitos aspectos importantes, mas em última análise você tem indivíduos, esses indivíduos, né, vão, digamos assim, se contaminar ou não, existe uma taxa de contaminação, existem aspectos biológicos, mas existem várias camadas do problema, existem vários níveis hierárquicos para você enxergar esse problema. Né? Se você quiser imaginar, por exemplo, a ideia de incêndios florestais, então, se você imagina que você tem uma floresta, existe uma dinâmica natural, né, por exemplo, de incêndios, mas também tem atividades que podem alterar essa dinâmica, você tem uma heterogeneidade das árvores que compõem aquela floresta, que compõem aquele bioma. Então, tudo isso, né, vai entrar na tentativa de descrever esses sistemas. A gente aqui vai perceber que eu vou estar muito mais falando sobre modelagem, muitas vezes, né? Mas para fazer a modelagem, você também precisa dos dados, né? Você precisa entender, você precisa usar estatística. Então, todas essas ferramentas, elas aparecem conjugadas. Se você imagina, por exemplo, o mercado financeiro, né? Colocando aqui a Bolsa de Valores. Claro que a Bolsa de Valores hoje é muito menos assim e muito mais, né, informatizada, de tal forma que esse aspecto que a gente muitas vezes traz na cabeça, né, de uma bolsa de valores assim, uma coisa meio maluca, tal, mas ainda assim você tem indivíduos que estão por trás, esses indivíduos eles estão vendendo e comprando ações num sistema, né, num mercado que é altamente conectado, né, e sujeito a determinações políticas, sociais, históricas, biológicas, novamente, né, como a gente está vendo no caso da pandemia. Então, de que maneira aspectos biológicos afetam a dinâmica econômica. Então, é um outro exemplo. Um outro exemplo, por exemplo, né, é como é que as cidades se estruturam, né? Então, a gente tem um problema de urbanismo, né? Então, como é que o urbanismo, né, se dá, como é que aparece, como é que a estrutura da cidade se forma, né? É um problema também, em última análise, é um sistema complexo, né, que tem todos esses ingredientes que eu citei anteriormente. Bacana? Bom, talvez reduzindo, começando a reduzir, ou falar um pouco mais especificamente, né, você tem uma propriedade que, digamos assim, emerge nesses sistemas como um todo, são sistemas muito diferentes, né, mas que chama de uma organização espontânea, ou que você chama de criticalidade auto-organizada. Né? Então, são efeitos coletivos, que a gente chama de efeitos coletivos emergentes, né, e que estão presentes, por exemplo, presentes em estruturas, por exemplo, de dinâmica de pássaros, né? Dinâmica de animais, né? Ou seja, esses animais eles se organizam, eles produzem um padrão de voo, um padrão, né, de manada, vamos colocar assim, sem que haja um líder, né? Sem que haja algum elemento externo que esteja orientando, né, ou dizendo exatamente como é que aquela estrutura vai se formar. Mas isso acontece, né? Esse padrão, digamos assim, ele é mais do que cada indivíduo, né? A situação final, portanto, ele é uma propriedade não linear da combinação de todos os indivíduos. Né? Esses sistemas vão produzir, por exemplo, efeitos que a gente chama de efeitos de correlação de longo alcance. Né? Esses efeitos de correlação de longo alcance vai dizer, por exemplo, que um indivíduo numa posição espacial, por exemplo, muito afastado de outro, ainda assim, de alguma maneira, eles estão trocando informação, mesmo que não seja diretamente. Né? Existe, por exemplo, algum link entre eles. Né? E ele chama isso de correlação. Né? Existem correlações de longo alcance. E essas correlações de longo alcance, elas se traduzem normalmente, né, em distribuições, pelo menos do ponto de vista da física, da estatística, que chama de distribuições de tipo lei de potência. Essas distribuições de tipo lei de potência, elas dizem essencialmente que certas propriedades, ou certas características do sistema, elas não têm um valor médio bem definido, vamos colocar assim. Né? São sistemas em que você vai ter uma dispersão, uma variedade muito grande. Né? Isso é típico de, por exemplo, vou pegar uma situação que talvez seja bem corriqueira de vocês, né? Que seja, por exemplo, quando você tem uma transição, por exemplo, de líquido e um gás. Né? Uma situação entre um líquido e um gás chama de uma transição de fase. Estou pegando um exemplo de física, simples, né? Mas numa transição desse tipo, né, em que água e gás coexistem, né, você tem... Eu vou colocar aqui um vídeo e ver se funciona, tá certo?
Eu não sei se está todo mundo vendo aí o vídeo. Todo mundo está vendo o vídeo? Aqui tá ok. Sim, dá para ver. Sim. Então percebam, nesse vídeo aqui eu tenho simplesmente uma situação bem simples, né? Eu tenho uma panela, essa panela eu tenho água, a água está saindo do estado líquido para o estado gasoso, e eu tenho bolhas, né? Essas bolhas são o quê? São gás, né? É água no seu estado gasoso. E eu tenho bolhas de todos os tamanhos, ó. Se você olhar aqui da bordinha, tá vendo? Eu tenho bolhas pequenas, eu tenho bolhas médias, e eu tenho bolhas, inclusive, que são quase do tamanho todo do recipiente. Então, quando eu digo que eu tenho correlação de longo alcance, eu estou dizendo, no final das contas, que eu tenho bolhas de todos os tamanhos. É uma boa ideia, tá certo? E, embora isso eu esteja mostrando um problema que é um problema físico, tá certo? Não se preocupem, eu vou falar muito pouco de física aqui, e vou tentar falar de outras áreas, tá certo? Mas eu estou querendo dizer de que maneira essas ideias, que são ideias oriundas lá da física, né, aparecem, né, se manifestam nesses sistemas. Talvez essa seja uma possível contribuição que a física possa dar, né? Afinal de contas, estou falando de interdisciplinaridade e a física de sistemas complexos, né? Então, talvez a minha contribuição seja essa. Então, nesses dois artigos aqui, por exemplo, que eu estou colocando para você, eu estou dizendo que como é que essas transições de fase acontecem, por exemplo, né? Para quando você tem sistemas, são sistemas neuronais, então eu tenho neurônios, então imagine, cada um dos neurônios, você entende exatamente como cada neurônio funciona. O problema para você explicar, né, por exemplo, como é que funciona o processo de consciência, né, é como é que você, quando você combina todos esses neurônios, como é que aparece, por exemplo, então, o processo de ideia, né, de consciência. Saber como cada neurônio funciona individualmente não garante a você saber como é que comportamentos emergentes aparecem, né? Então, muito tem sido feito nos últimos anos para tentar entender exatamente como é que isso se dá, né? E, no caso, muitas ideias de sistemas complexos têm sido utilizadas para tentar justamente descrever esse tipo de situação, de fenômeno. Quando você tem sistemas, por exemplo, epidêmicos, como eu já falei anteriormente, também, né? Então, eu tenho que entender de que maneira a mobilidade, por exemplo, dos indivíduos, dos agentes, afeta, né, induz situações de controle ou não controle das epidemias, né? Uma coisa importante. Para certas maneiras de mobilidade urbana, ou para certas redes de transporte, por exemplo, né, isso vai produzir dinâmicas totalmente diferentes da epidemia. Tá bacana? Bom, então, uma outra característica importante desses sistemas é o que chama de autossimilaridade, né? Então, lembra aquela frase que eu coloquei lá no início, né? O todo sem a parte não é todo, né? A parte sem o todo não é parte. Então, quando normalmente eu tenho essas estruturas funcionando, né? Esses sistemas funcionando, eu tenho estruturas que são estruturas hierárquicas. É assim, eu dou um zoom nessa região, né? Pode ser um zoom espacial mesmo, de fato. Eu vou dar um exemplo disso aí, tá bom? Mas também pode ser um zoom temporal, né? Então tem uma série temporal de como é que, por exemplo, se dá o efeito das queimadas, né? E quando eu dou um zoom, né, uma série meteorológica, eu dou um zoom nessa série temporal e essa série temporal ela possui as mesmas características estatísticas da série maior, né? Então esse processo chama de processo de autossimilaridade. Então muitos sistemas ditos complexos têm essa característica, né? Tem essa propriedade de autossimilaridade. Eu estou colocando aqui exemplos de objetos que são autossimilares, que talvez você já tenha ouvido falar, que são fractais, né? Então, são sistemas, por exemplo, em que, quando eu dou um zoom numa parte aqui menor dele, ele reproduz, essencialmente, uma escala maior dele, né? Então, eu vou diminuindo, aumentando a minha precisão, mas, à medida que eu faço isso, eu reproduzo o que é o comportamento macroscópico, né? É um efeito que vai acontecendo em escalas sucessivamente menores. Esse exemplo aqui, né, que também chama de floco de neve, né? É um processo iterativo em que você vai, no final das contas, reproduzindo localmente o que acontece macroscopicamente. Calma, eu vou tentar, daqui a pouco, vou falar de coisas totalmente diferentes né, de matemática. Mas eu quero primeiro introduzir essas ideias na cabeça da gente. Então, eu tenho esses outros tipos aqui, por exemplo, tá vendo? Então, imagine que você, por exemplo, quisesse passar água ou carga elétrica, ou você quisesse assim, eu tenho uma situação que eu tenho árvores, eu vou tirar árvores de tal maneira a tentar barrar, por exemplo, a propagação do incêndio, né? Imagina situações desse tipo, né? Então, é possível você fazer isso, ou seja, é possível você produzir, por exemplo,
essas estruturas de uma maneira que você modifica a dinâmica, né, do sistema, isso é uma coisa importante. Essas estruturas são matemáticas, né, mas você pode também, na natureza, essas estruturas elas aparecem, né, naturalmente. Então, por exemplo, você tem estruturas de árvores, por exemplo. Essas estruturas também são autossimilares. Quando você pega um pedaço aqui dessa árvore, né, ela reproduz o padrão do que acontece macroscopicamente. Quando você pega a estrutura, por exemplo, de uma bacia hidrográfica, no caso aqui o rio Ganges, quando você pega essa estrutura localmente, ela também reproduz o que acontece, né, em escala maior. Quando você pega a linha costeira de um país, como no caso aqui da Noruega, né, ou quando você pega, por exemplo, moléculas, né, então, por exemplo, aqui, eu tenho aqui a molécula da hemoglobina, né, e quando você olha localmente, ela tem propriedades ou aspectos estatísticos que lembram, são similares ao que acontece em escala maior. Quando você pega a estrutura de raios, né, ou quando você pega, partindo para sistemas cada vez mais biológicos, né, nosso pulmão, por exemplo, a rede de vasos do nosso pulmão. Né. Então, na natureza, é profícuo os exemplos disso. Né. E nós, muitas vezes também, né, tentamos nos valer disso. Né. Então, por exemplo, né, hoje em dia, tecnologicamente, é possível você produzir antenas, né, que são mais eficientes para a captação de sinais, né, antenas que são exatamente antenas construídas em uma geometria que é uma geometria fractal, que é uma geometria dessa, autossimilar. Né. Quando você olha, por exemplo, a rede de transporte aéreo, né, de aviação no mundo, em 2020, por exemplo, né, você também vê processos, né, você vê uma geometria de distribuição desses aeroportos, por exemplo, que é uma distribuição que tem propriedades fractais. Né? Ou seja, tem um efeito aí de autossimilaridade. Bacana? Quando você pega, por exemplo, uma bolinha aqui de fio, né, e enrola essa bolinha, né, compacta essa bolinha, ela também tem propriedades que guardam semelhança, né, com o que acontece com os sistemas biológicos, no caso de proteínas, e elas também têm um caráter fractal. Certo? Então, estou tentando dar vários exemplos aí para a gente mais ou menos entender a ideia que está por trás. Tá bom? Bom. Tranquilo até aí, pessoal? Dei uma pausa aqui para ver como é que estão os rostos aí, certo? Para ver se as coisas estão sob controle, né? Porque quando estou apresentando eu não consigo ver. Mas eu tentei primeiro dar uma variedade de exemplos, tá certo? Aí, e dessas propriedades que eu estou querendo dizer que caracterizam sistemas, são sistemas complexos. O que eu vou fazer agora, certo? Eu vou tentar me focar em dois exemplos, digamos assim, que são, e aí eu vou puxar a sardinha, né? A brasa para minha sardinha, tá certo? Que são sistemas que eu tenho estudado, né, nos últimos tempos, tá certo? E que eu vou tentar chamar a atenção novamente para essas mesmas propriedades, tá certo? Talvez a plateia é bastante heterogênea, né, tem vários interesses, então eu tentei escolher um problema que é totalmente, digamos assim, fora da área, inicialmente, pelo menos, da área das ciências mais duras, tá certo? Física, matemática, biologia, né, química, e que talvez seja diferente para todo mundo mesmo, né? Talvez o pessoal de letras goste um pouco disso, que eu vou falar se tiver alguém de letras, ou não odeie, né? Mas a gente vai tentar estabelecer uma conversa aqui. E posteriormente eu vou passar para um outro problema, que é um problema sobre economia. Tá bom? Então vou tentar tratar desses dois problemas aqui e mostrar de que maneira, né, essas propriedades emergentes aí, elas aparecem. Bacana? Qualquer coisa, qualquer pergunta, por favor, podem falar. Tá? Então eu vou tentar aqui falar rapidamente então sobre linguística, certo? Então a linguística, né, trata essencialmente tem diversas áreas da linguística. Eu estou falando aqui sobre um aspecto que chama mais recente, que chama de linguística quantitativa, que trata essencialmente sobre como é que você tem distribuição de línguas e existem diversos campos de interesse na área linguística quantitativa. Então aqui, por exemplo, estou colocando só, né, a distribuição de línguas no mundo, certo? Mas você também tem ideias, né, sobre linguística que tem a ver, por exemplo, com a formação da escrita, né? Então, a gente tem aqui nesse slide, né, uma breve seta do tempo, né, mostrando como é que se deu a história da escrita. A escrita aparece mais ou menos uns 6.000 anos atrás, né?
e ela evolui no tempo, né, assim, você tem diversas formações, a escrita apareceu em diversas localidades no mundo, né, de formas distintas, né, só que elas possuem características comuns, e talvez essas características comuns tenham muito a ver, né, digam muito sobre, naturalmente, a nossa biologia, em grande medida, mas também sobre aspectos que são universais, sociológicos, filosóficos e por aí vai. Tá? Bom, a escrita, né, ela talvez seja de muito interesse a muitas áreas, porque ela, no caso dos filólogos, né, dos linguistas e filósofos, elas permitem que a língua, né, escrita, permita falar sobre a própria linguagem, né? Ela também ela permite a representação de ideias concretas, então o pessoal da sociologia, da psicologia, né, tem interesse na linguística quantitativa disso. E, digamos assim, para a gente, ou para mim, né, e para muitos, né, nas últimas 2 décadas, tem sido um campo de interesse porque ela permite também uma análise quantitativa, né? Você pode fazer uma análise quantitativa das propriedades estruturais da língua, né? Então, o pessoal da teoria da informação, os estatísticos, os matemáticos, os físicos, né? O pessoal da computação, muita gente tem tido interesse nessas áreas. Então, vou mostrar aqui um exemplo simples disso, tá certo? E eu vou tentar chamar a atenção daquelas propriedades que eu falei anteriormente, né? Então, peguei aqui textos, certo? Textos escritos. Claro, você pode imaginar, Pedro, e se não for linguagem escrita, né? Se for linguagem oral também é linguagem, concordo, né? Então tem muita gente, por exemplo, se dedicando a fazer esse mesmo tipo de tratamento que eu vou apresentar aqui, um pouco mais à frente, para séries temporais de língua falada, né? Então a tentativa de você tentar medir a complexidade de línguas, né? Sem categorização, então aqui a complexidade não está entrando com a ideia de categorizar uma língua ela é mais ou menos complexa e, portanto, ela é melhor ou pior, não tem isso aqui, né? Eu estou falando só de propriedades. Então, quando eu olho, por exemplo, textos literários, né, e pego artigos eletrônicos, então pego uma diversidade de línguas, se você quiser, você pode ir nesses repositórios aqui, onde você vai encontrar esses textos, né? E, por exemplo, eu pego textos de famílias linguísticas distintas, tá? Então, família do grupo que eu chamo de família germânica, latina, urálica, né? E elas, embora sejam, né, línguas escritas, a língua germânica e latina, elas fazem parte do grupo que a gente chama de indo-europeu, né? Essencialmente, a maior parte das línguas, aquelas línguas, né, que apareceram na Europa, Vale do Indo e por ali, né? A família urálica, tá certo? Que é uma família não indo-europeia. E a ideia é, existem propriedades comuns a essas línguas escritas, né? Linguagem escrita. Então, o primeiro trabalho que apontou que existem propriedades assim são aspectos, chama de aspectos frequencistas, né? Então, por exemplo, eu vou lá num texto e pergunto quantas vezes cada palavra aparece, né? Então, essas coisas são bem conhecidas, são bem folclóricas também, né? E existem leis, digamos assim, empíricas para isso, chama lei de Zipf, por exemplo. Então, a lei de Zipf diz que o número de palavras, né, o número de verbetes, o número de palavras num texto que se repetem K vezes, né, segue uma distribuição que é uma daquelas distribuições que eu chamei de lei de potência, que é comum a sistemas que são sistemas complexos. Ou seja, não existem escalas características, né? Ou seja, todas as frequências são possíveis, desde as maiores até as menores, e eu não tenho, digamos assim, uma distribuição que tenha um pico, né? Palavras, né? Que tem as palavras, né? Não tem uma distribuição, digamos assim, uma característica bem definida. Outros aspectos importantes, por exemplo, linguística quantitativa, né? Diz respeito a como cresce o vocabulário. Então, imagina que você tem, por exemplo, um texto, esse texto tem um certo tamanho, T, tá bom? E eu pergunto, quantos verbetes, quantas palavras distintas acontecem, né, num tamanho T? Então a gente imagina, né, que num certo regime, à medida que aumenta o tamanho do texto, a diversidade de palavras cresce. Estou falando desse exemplo interessante porque biologicamente também tem muitos estudos nessa área, né? Então imagina assim, qual é a diversidade de espécies quando eu cresço o tamanho, a área, né? Eu estou observando. A diversidade de espécies cresce com o tamanho, cresce com a área, de que maneira ela cresce, né? Então, esse tipo de análise são também obtidas, né, em outros campos, bem diferentes,
né? Mas aqui eu estou utilizando esse tipo de análise no caso de palavras, né? Então, olho o tamanho de um texto e vejo a diversidade de palavras. Então, chama disso de lei de Herdman-Hipps. Então, na linguística, isso é bem estabelecido, né? De tal maneira que a variedade, ou o volume, ou o vocabulário, se você quiser, o V aqui pode ter diversas, né, interpretações, ele cresce com o tamanho do texto, né, elevado a uma certa potência. Tá? Então, essas propriedades são comuns a todas as línguas, por exemplo, certo? E aí a pergunta que se fica é, ora, se ela é comum a todas as línguas, então deve existir alguma característica subjacente, mais fundamental, né, que leve a isso. Ou seja, o processo de escrita em si, de alguma maneira, né, a despeito de variações históricas e tudo mais, produz esse mesmo tipo de situação de propriedade. Né? Ou seja, a gente tem que olhar aqui o que torna essas coisas semelhantes, né, e não o que torna elas diferentes. Porque à primeira vista parece que é muito diferente você falar de uma língua urálica e você falar de uma língua alemã ou do português escrito e por aí vai. Sim, de fato, eles são muito distintos, mas eles possuem ainda assim propriedades que são propriedades comuns. Bom, então tem essas quantidades aí, elas são mensuráveis, eu não estou querendo falar muito sobre isso, tá? Estou querendo chamar a atenção apenas que também, do mesmo jeito que existem propriedades que agregam, né, eu também posso procurar ou elencar algumas outras propriedades que separam e que me tornem possível, por exemplo, me dar um texto e, sem de antemão saber exatamente de que língua, né, é aquele texto, eu classificá-la num certo grupo linguístico. Né? Então é possível você fazer isso, por exemplo, quando você olha o expoente que eu chamei lá anteriormente, né, lambda, de como é que o vocabulário cresce. Então, grupos linguísticos em particular têm lambdas muito parecidos. Então é possível você detectar a assinatura do grupo linguístico olhando aquele expoente, embora todos cresçam. Né? Então a forma como cresce é a mesma, mas o expoente é diferente. Né? É a diversidade e não universalidade, né? Se você quiser imaginar assim. Bacana? É bem característico, por exemplo, o que acontece no caso do finlandês e do húngaro, né? Que são aquelas duas línguas que pertencem àquele grupo linguístico que não é indo-europeu. Né? Eles são radicalmente diferentes, bem distintos, né, colocar assim, do ponto de vista do expoente dos outros grupos, das outras línguas que são indo-europeias. Bom, tem outras propriedades aqui que eu não quero chamar muita atenção, mas agora eu vou passar para um outro tópico, né, que tem a ver ainda com linguística quantitativa, mas que tem a ver com teoria da informação. Então, nesse caso, eu vou fazer um certo tangenciamento entre sistemas complexos e computação, teoria da computação, teoria da informação, e de que maneira isso está conectado com física. Né? Então, tanto em física quanto em computação, existe uma quantidade, né, que chama de informação, que para os físicos, normalmente, está associado ao que chama de entropia. Essa mesma entropia que a gente estuda lá em termodinâmica, né? Então, essa entropia que aparece lá está associada à informação. É possível imaginar a entropia como informação, embora muitas vezes a gente diga que entropia tem a ver com desordem. Né? Então, se você quiser imaginar assim, à medida que você aumenta a desordem, você diminui a quantidade de informação. Então, é como se eles fossem... Então, eles medem essencialmente a mesma coisa. Né? Bom, então, tem diversas contribuições importantes nessa área, né, que foram dadas aí pelo Hartley no início da década de 40, mas pelo Shannon, pelo Turing, né, que são pessoas originalmente lá da área da teoria da informação, da computação, da engenharia. Bom, mas para o físico, né, e para o teórico da informação, a entropia ela é uma medida da incerteza em relação ao estado de um sistema, né, ou de uma mensagem. Então, a ideia de informação aí está associada à linguagem escrita por meio da ideia de mensagem. Né? Eu sugiro um livro fantástico, certo? De fácil entendimento e acesso, que é o livro do James Blake, né? Que é o livro que se chama Informação, certo? Esse livro é fantástico, ele traz visões bem distintas, né, da teoria da informação, tanto do ponto de vista biológico, quanto estatístico, informático, físico. Então é um deleite, certo, ler esse livro aí. Eu acho que muita gente iria gostar. Né? Diversos campos aí podem ser contemplados. Bom, então, só para falar algumas palavras sobre informação, então, a informação está associada, portanto, à incerteza. Né? E mensagens que têm probabilidades diferentes, né, têm informação diferente. Né? Ou seja, a informação está associada à surpresa.
Se você tem uma mensagem que é repetitiva, essa mensagem, portanto, não traz nenhuma novidade, não traz nenhuma informação, né, desse ponto de vista. Ou seja, uma coisa que acontece muito, cuja frequência é alta, tem pouca informação. Né? Do ponto de vista também do lado oposto, né, uma palavra, se você imaginar assim, né, que acontece raramente, muito raramente, né, ela também tem pouca informação. Então, a informação, ela não é uma propriedade diretamente proporcional à frequência, no caso das palavras. Né? Definitivamente não é assim. E tem uma maneira de quantificar aqui, que eu não vou falar, certo? Mas talvez aí os entendidos gostem de ver uma equaçãozinha, certo? Mas a entropia, que tem a ver com a informação, né, contabilizada dessa forma. Né? Ou seja, ela envolve a probabilidade de que uma certa estrutura, ou uma certa frase, uma certa palavra, né, ou uma certa configuração espacial aconteça. Né? Então, a probabilidade aí é associada a um evento, uma coisa bem geral. Bom, então, por exemplo, se você pega a distribuição do tamanho dos verbetes das palavras, né? O tamanho das palavras nas línguas, diferentes línguas aí, tá certo? Para diferentes livros, se você quiser. Né? E faz a distribuição de tamanhos, a distribuição tem uma forma muito parecida, né? Mas quando você olha do ponto de vista da entropia ou da informação, se você quiser, essas distribuições elas passam a ser distintas, mostrando que, de fato, a distribuição tem uma forma que é universal, no caso da distribuição do tamanho das palavras, ou no caso da distribuição da informação da entropia, mas você consegue novamente fazer uma diversidade, identificar a diversidade de grupos linguísticos quando você olha a forma da distribuição, porque ora ela tem um pico, ora ela tem 2 picos, por exemplo. Né? Então as palavras, as línguas, vamos colocar assim, românicas, né? Elas possuem, ou latinas, vou colocar assim, elas possuem, né, uma distribuição que é notadamente diferente das outras que não são. Então, isso é um traço, né, característico dessas línguas. Bom, vou caminhando um pouquinho mais rápido. Muitas vezes você se apropria de ideias que vêm de outros campos, né, na tentativa de descrever esses sistemas que são sistemas complexos. Então, aqui eu estou falando essencialmente de física, normalmente, porque é meu campo original de pesquisa. Né? Então, quando você olha, por exemplo, a distribuição dos níveis de energia, então, se você pegar lá as moléculas, né, os átomos, para quem é da área de química, né? Então, cada átomo lá, né, tem uma assinatura, né, que é a distribuição dos níveis de energia desses átomos. Quando você olha, por exemplo, sistemas que não são átomos, mas são sistemas físicos fechados, né, também eu tenho uma distribuição de níveis de energia. Eu não vou entrar muito em detalhe nisso aqui, mas a organização desses níveis de energia fornece uma informação, né, sobre o grau de correlação desses níveis. Tá certo? Então, isso é coisa bem conhecida. E nos anos 2000, né, esse indivíduo chamado Ortuño, se apropriou dessas ideias, né, para tentar estabelecer uma maneira de identificar palavras-chave em texto. Ora, qual é a ideia dele? A ideia dele é a seguinte: ó, palavras importantes no texto, elas aparecem no texto de maneira correlacionada. Bacana? Então, se as palavras aparecem de maneira correlacionada, lembra da história daquela propriedade que eu falei inicialmente lá sobre correlação, né? Então, os elementos de um sistema complexo aparecem de forma correlacionada ao longo do sistema. Então, as palavras ditas importantes ou palavras-chave, elas aparecem de maneira correlacionada. Existe uma maneira de quantificar essa correlação, certo? Eu não vou entrar em detalhe aqui na forma matemática disso. Quem quiser, né, olhar e se apreciar essa equação pode olhar e apreciar, mas eu estou dizendo para você essencialmente existe um parâmetro que eu descrevo, a correlação, o nível de correlação de uma palavra, e que tem a ver com a maneira como essa palavra se distribui no texto. Então, eu vou dar aqui um exemplo, certo? 2 exemplos disso aí. Então, você pega lá um livro, certo? Com um estudo em vermelho lá, do Arthur Conan Doyle, né, para quem gosta de investigação criminal, né, um estudo em vermelho. E quando você olha duas palavras que têm basicamente a mesma frequência nesse livro, mas elas se organizam de formas muito distintas, ou então a palavra into, né, se eu colocar ela, arranjar ela, as posições que ela aparece no texto, ela aparece assim, basicamente bem uniformemente distribuída. O parâmetro que eu uso para correlacionar diz que essa palavra é uma palavra não relevante. Um sigma que tem esse valor aí. Por outro lado, quando essa palavra aparece de maneira correlacionada, ou seja, em bloquinhos, em locais muito específicos ao longo do texto, né, essa estrutura se revela com uma correlação, um nível de correlação grande, né,
ele chama essa correlação de intermitência, ela aparece com intermitência alta. Então, percebam, eu tenho dois objetos, dois elementos, né, de um sistema. Esses dois elementos, eles têm a mesma frequência, eles aparecem com a mesma frequência nesse sistema, mas eles aparecem de maneira organizada, espacialmente muito distinta. E esse nível de correlação está associado à informação que esse objeto carrega, portanto. Isso independe da língua, você pode fazer isso para diversos livros, aqui estou apresentando para os Sertões, tá certo? Aqui está para Quincas Borba, né? Então, quando você olha aqui as palavras, né, o nível de correlação que essas palavras apresentam no texto, como função da sua frequência, você percebe claramente que não são as palavras que têm maior correlação, não são as palavras mais frequentes ou menos frequentes, são palavras com frequência intermediária, né? Tranquilo? Bem, isso eu estou mostrando esses gráficos aí para mostrar que esse padrão que envolve a correlação, portanto, o nível de relevância dessa palavra e a frequência, isso aqui funciona para todas as línguas, tá certo? Isso funciona para todas as línguas, desde que o texto seja um texto razoavelmente grande. Bom, aí você vai dizer assim, para que me serve isso? Bom, eu posso dizer já pelo menos assim, ó, serve para você entender mais ou menos como é que línguas diferentes, né, têm propriedades que são propriedades semelhantes e quais são as propriedades distintas, então tentei falar um pouco sobre isso, mas isso vai um pouco além, porque a gente vai fazer um contato dessas propriedades com biologia, tá certo? De alguma maneira, né, se você imaginar, por exemplo, que os seres vivos, os organismos, né, possuem um código genético, que esse código genético, por exemplo, é um texto. Então, se você imagina isso, posso imaginar que esse texto é como se fosse uma espécie de livro que tem as palavras desse livro. Então, se eu olhar para os níveis de organização dessas palavras dentro desse livro, eu possa, talvez, né, separar os bichos, né, ou os seres vivos, por exemplo, por grupos linguísticos específicos. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu vou tentar fazer agora e mostrar como é que isso acontece. Tá? Então, aqui ainda falando um pouco sobre palavras, são propriedades gerais. Isso aqui eu vou passar um pouco desapercebido, tá? Mas só para mostrar que o grau de informação, portanto, né, das palavras, ela não é uma função que é simplesmente crescente com a frequência ou decrescente, ela tem um comportamento que é ora crescente, ora decrescente, portanto, existem palavras, né, com essa frequência característica que tem maior nível de entropia ou de informação. Tá? Então, a informação, o nível de organização desse sistema, né, está associado à informação. E você pode usar isso novamente, de novo, para classificar os grupos linguísticos, tá certo? Então, por exemplo, quando eu pego aqui finlandês e húngaro, né, tanto para o finlandês quanto o húngaro, eu tenho organização de uma forma muito particular que é diferente dos outros grupos linguísticos, mostrando que, embora ele possua aquelas distribuições que são semelhantes, mas ainda assim eu consigo obter, né, parâmetros para diferenciar esses grupos linguísticos. Bom, eu posso imaginar que, quando eu pego um texto e eu embaralho esse texto, por exemplo, né, então, eu posso imagine que eu quisesse construir um texto. Como é que eu construiria um texto, né, artificialmente? Eu colocaria no processo de criação desses textos, né, e você tem diversas ferramentas hoje em dia, né, na internet para fazer isso, né? Existem diversas maneiras de você fazer isso, então, muitas vezes utilizado técnicas de redes neurais, né, outras ideias, mas eu poderia, num processo bem simplificado, colocar macaquinhos para digitar, nesse modelo é bem conhecido, né, os macacos digitadores, se eu botar os macaquinhos para digitar, um tempo infinito ou com uma quantidade infinita de macacos, ele produziria um texto, né? Então, bacana? Então, poderia produzir textos, né, partindo de situações bem aleatórias e aumentando o nível de correlação, né? Então, por exemplo, eu começo inicialmente a colocar os textos com letras de tamanhos, letras quaisquer, depois eu vou para uma escala em que eu coloco as letras com os pares que acontece naquela língua, e até, né, passando isso de camada a camada, tal sorte que hora vão aparecer palavras, hora vão aparecer frases, e por aí vai. Né? Eu posso fazer o caminho inverso disso, né?
Então, eu posso, por exemplo, ao invés de ir construindo textos, eu posso dissolver esses textos, eu posso derreter esses textos, quase como se fosse uma espécie de transição de fase, em que você sai de uma fase que é sólida para uma fase líquida, ou para uma fase líquida para uma fase gasosa. Então, This is 1,000 monkeys working in 1,000 temperatures. Soon, they'll have written the greatest novel known to man. Let's see. It was the best of times. It was the worst of times. You stupid monkey! You shut up. então nesse videozinho, né, que eu passei aí, o Sr. Burns, ele contrata, na realidade, escraviza, né, a palavra mais correta, esses macaquinhos para que esses macaquinhos produzam textos, né? E ele acha estranho porque o macaquinho digita um texto, uma frase, né? Que é essa frase que está aqui em verde, né? Que é essencialmente um trecho, né, de uma novela de Charles Dickens, né? Só que o macaquinho ele produz uma palavra estranha, né? Que é essa palavra aqui, blurst, né? Onde ele deveria escrever na realidade worst, que seria o pior, né? Os piores dos tempos. Bom, então é possível, então, imaginar um processo em que você faz o contrário, né? Você parte do texto de Charles Dickens e vai trocando as palavras, ou vai trocando, né, as letras. É possível você fazer isso, e quando você faz isso naturalmente, o que acontece é que a quantidade de informação diminui, ou, se você quiser, a quantidade de informação vai desaparecendo, né? Então, lembra que eu falei daquelas palavras homes, inicialmente no estudo em vermelho, né? Into, né? Aquelas palavras, elas tinham relevância muito distinta, mas à medida que eu vou embaralhando o texto, né, eu produzo situações em que as duas palavras passam a não ter nenhum significado, né, porque eu quebro as correlações que elas têm no texto. Bom, é possível imaginar isso, portanto, como eu tinha antecipado, né, para situações biológicas, né? Então, por exemplo, imagine que eu pego aqui animais, então eu peguei aqui 60 animais, e desses 60 animais eu sei de antemão, né, que eles formam 4 categorias ou 4 grupos, né? Então, por exemplo, tem um grupo dos invertebrados, tem um grupo dos peixes, anfíbios e répteis, certo? E eu tenho aqui o seu código genético, seu nome científico, e eu tenho um tamanho do código genético desses seres vivos, certo? Eu tenho pássaros, eu tenho mamíferos. Então, eu tenho lá o código genético desse cara, né? O gene code dele, e eu vou tentar investigar palavras nesse código genético, né? Então, por exemplo, eu tenho um alfabeto que é composto por 4 letras. Esse alfabeto que é composto por 4 letras possui uma palavra de tamanhos variados, né? Então, por exemplo, se eu disser assim, palavras de tamanho 1, então as palavras de tamanho 1 desse alfabeto são A, C, G e T, né? Palavras de tamanho 2, eu tenho todos os pares possíveis, né? A com C e por aí vai. Então, cada um desses conjuntos aí, portanto, são palavras, né, constituídas desse alfabeto, né? Então, se eu for, por exemplo, lá na sequência do Homo sapiens, né, e procurar pela sequência, né, dentro da sequência, pela palavra TG, ou seja, uma palavra de 2 letras, né, nessa sequência, eu vou ver de que maneira essas palavras se distribuem ao longo do código genético. Eu posso usar aquela mesma ideia, né, que é a ideia de você observar a distribuição dessas palavras ao longo do texto e ver qual a relevância dessas palavras, né? Então é possível você fazer isso, é possível você primeiro identificar qual é a fração, a frequência com que essas palavras aparecem. Lembra, né? Frequência não tem muito a ver com relevância, a gente já viu, né? De fato, a gente está olhando aqui só as frequências com que essas palavras aparecem, mas o que importa para a gente é a relevância, e a relevância tem a ver com aquele parâmetro lá que a gente chamou de intermitência. Então, quando eu olho, por exemplo, as palavras que têm um certo tamanho específico no código genético, palavras de tamanho 3, em particular, essas palavras são as palavras que têm maior relevância. Então, se eu restringir a minha pesquisa, né, se eu restringir a minha investigação sobre essas palavras de tamanho 3, eu posso, aparentemente, né, olhar, né, o que elas codificam. Né, e, de fato, biologicamente, as palavras de tamanho 3, né, codificam, né, propriedades importantes lá nos seres vivos. Tá? Então, a maneira de você perceber como é que coisas aparentemente totalmente distintas, né? Como é que a linguagem escrita de textos, que é um produto, né, de processos totalmente históricos, econômicos, sociais, e como é que
propriedades semelhantes aparecem, por exemplo, no código genético. Isso é surpreendente, pelo menos. Bom, você pode determinar distâncias, portanto, entre os animais que compunham aqueles grupos que eu disse inicialmente, né, de aves, de mamíferos, de invertebrados, pássaros. Eu posso definir distâncias, né, de maneira bem abstrata, eu posso definir distâncias entre esses códigos genéticos, né? Eu posso, portanto, usar isso para classificar esse bicho, né? Então, é assim, você me dá um código genético, eu faço essa análise das frequências e da relevância das palavras, e a partir dela eu classifico quão mais próximos esses bichos estão entre si, reproduzindo, digamos assim, uma árvore genealógica desses bichos, né? Então é possível você mostrar que à medida que você cresce o tamanho, né, das palavras, esses bichos vão sendo aglomerados e, portanto, eles vão sendo classificados de uma maneira mais otimizada, né? Eu consigo juntar, de fato, os mamíferos numa classe, né, à medida que eu vou aumentando o tamanho da palavra que eu investigo. E aí, portanto, tem uma coisa importante, né? Isso quer dizer que olhar apenas as palavras relevantes não é suficiente. Por quê? Porque, do ponto de vista genético, aparentemente, eu posso obter palavras de tamanho maior, que são menos frequentes, mas que ainda assim são muito relevantes para você fazer essa classificação, né? Bom, eu queria saber como está meu tempo. Bacana. Bom, então, como eu só tenho 5 minutos, tá certo? Eu vou parar por aqui, certo? Eu vou abrir para perguntas, comentários. Eu tinha para falar ainda um pouco sobre economia, mas eu vou deixar isso para uma outra ocasião, portanto, que é uma situação em que eu poderia mostrar também, digamos assim, sistemas que possuem propriedades, né, que tem a ver com o que eu falei lá, associados a sistemas complexos, tá certo? E de que maneira essas propriedades, né, estão linkadas com coisas que a gente vê em física, né, ou que vem em química, matemática, em outras áreas do conhecimento. Mas eu vou parar por aqui, certo? E se alguém tiver alguma pergunta interessante sobre economia, aí eu uso, certo, que está aqui na manga, tá bom? Bom, é isso. Obrigado, Pedro. Parabéns. Parabéns, professor. Ótima palestra. Parabéns, professor. Pessoal, antes das perguntas, eu peço a vocês que preencham o formulário que a gente colocou aqui no chat, para que vocês consigam receber o certificado da palestra. Obrigada, professor, pela palestra. Muito interessante. Ok, obrigado também pelo convite. Parabéns, professor. Algumas perguntas para o professor Pedro Hugo? Professor, boa tarde. Alô? Posso fazer a pergunta? Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber, mais ou menos, assim, né, eu estava aqui mais pela economia, mas tudo bem. Como estava... como é que se encontra a área de econofísica aqui no Brasil? Como é que eu poderia iniciar o estudo? Alguma dica relativa a isto? Bacana, Heitor. Eu vou, então, já que me restam 5 minutos, certo? E já que não foi combinada a pergunta com o Heitor, certo? Nem, um prazer estar conhecendo o Heitor agora. Mas eu vou, então, falar rapidamente sobre... Tá certo? Então, existe uma área aí que chama de econofísica. A área econofísica, ela surgiu, basicamente, em meados da década de 90, tá certo? E foi cunhado esse termo aí de econofísica por esse indivíduo aqui, que é o Stanley, né? O Stanley tem diversas contribuições em física, em diversas áreas, tá? Mas o Stanley, ele cunhou esse termo econofísica associada à dinâmica de sistemas complexos, de fato, né? E essa área de econofísica, ela trata basicamente 2 campos importantes. Um campo que talvez é normalmente o que chama mais atenção é mercado e bolsa de valores, né? Isso é um estudo que remonta ao início do século XX, na realidade, né, que foi a tese de Louis Bachelier, né, que é exatamente em 1900, em que ele apresenta a primeira aplicação da ideia de caminhos aleatórios, né, que é uma ideia muito importante em física, em química e em biologia, né, mas ele introduz a ideia de caminhos aleatórios em economia, né, em 1900. E também existe uma outra área importante na área da econofísica, que é sobre a área de distribuição de renda, que é uma área que eu tenho bastante interesse, né? Que basicamente
tem a ver como é que você aloca recursos, ou como é que os recursos se alocam num certo sistema, né, e produzem uma certa distribuição, né. Claro que esse é um problema, como a gente já pode perceber desde sua raiz, né, um problema que é muito complicado, porque existem aspectos, de novo, né, históricos, políticos, né, importantes, tecnológicos, né, porque uma vez que você introduz uma tecnologia, você modifica a estrutura econômica daquele sistema. Bom, tudo isso é estudado pela econofísica. E a econofísica é uma área que tem crescido bastante, tá certo? A gente tem muitos trabalhos importantes feitos por pessoas da área de física, de economia, de computação, de estatística, e eles têm trabalhado em conjunto para tentar descrever esse tipo de situação, né? Então, respondendo aí o Heitor, a área de econofísica é uma área muito interessante, certo? Eu tinha para falar um pouco sobre isso, um pouco sobre a econofísica, e como é que, né, se dá a distribuição espacial de renda, que é uma coisa que eu tenho tido interesse, tá? E só para... Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre. É essencialmente esse tipo de coisa que eu estou interessado em estudar, certo? Como é que se dá esse fluxo de recursos, vamos colocar assim de maneira mais geral, no sistema econômico. Então tem muita coisa sendo feita hoje em dia sobre isso. Certo, muito obrigado, professor. As outras perguntas para o professor Pedro Hugo? O professor Victor já chegou para apresentar a palestra dele. Márcio, alguém? Já chegou. O professor Vitor já chegou. A gente pode migrar para o próximo link no final da palestra. Certo. Chegou Vai já. ficar nessa mesma sala? Ou é Não, Não, outra sala. É outra sala. sala. Cada um tem sua sala. Alguém tem mais alguma pergunta? Ele está em outra sala. Eu Acho que mandei não. o link para ficar mais rápido nos comentários ali. No chat aqui do Meet. Ok, Certo. pessoal. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer, tá certo, o convite. E boa palestra aí, que vai ser um pouco mais palatável, né? Eu vou correr também para lá para assistir, certo? Para ver se eu aprendo alguma coisa aí. Mas obrigado mais uma vez, Pedro. Valeu mesmo. Pois é, a degustação da próxima palestra fica por conta de cada um de vocês. Então, a gente vai migrar para outra sala, para a palestra do professor Victor. Mais uma vez, obrigado, Pedro. Tchau, tchau. E todos vocês que não assinaram a frequência, por favor, façam isso antes de sair. Agradecemos.